Bom, pessoal, meu boa noite. Hoje eu quero trazer aqui para o nosso vídeo, né, um assunto que está latente atualmente no Brasil, que foi a interrupção de um anúncio do Banco do Brasil, né, pelo presidente do banco e que teve o apoio do presidente da República, né? E isso repercutiu mal, né? Porque a gente tem um povo que não sabe exatamente ainda o que quer, não sabe ainda para onde quer ir, né? E na cabeça do presidente, o gasto seria um gasto astronômico para aquela despesa ali que o banco se propôs a fazer, né? O que eu também, agora a minha opinião pessoal, eu também acho. Eram 500 milhões de reais o contrato, né, que essa empresa tinha para fazer esse anúncio. Não vi o contrato, não sei se teria muito mais coisa, mas o que passou na reportagem, o que está aqui nas notícias da internet é que seria 500 milhões por causa desse anúncio, né? Então, bom, eu acho que 500 milhões para um anúncio do Banco do Brasil, fosse uma empresa particular, talvez não, mas do Banco do Brasil salta aos olhos, né? E a gente tem tido muito problema de corrupção no Brasil, né? As coisas estão superfaturadas aí, agora está se descobrindo uma série de escândalos, então talvez a prudência, né, por um pouco de prudência, se eu fosse o presidente da República também agiria da mesma forma, né? Bom, a questão desse vídeo não é para defender o presidente da República, nem é para acusar ninguém. Para quem me ouve, para quem assiste, né, as minhas gravações, entrar num caminho de reflexão. Então, esse é o meu chamamento para esse vídeo. Então, vamos refletir um pouquinho? Eu abri aqui na página da internet, onde está acontecendo aqui onde está se falando sobre o Bolsonaro diz que linha do Banco do Brasil mudou e defende veto a comercial. Então aqui ele defendeu o veto, não foi ele quem vetou. Então vamos aqui dar uma olhadinha nessa matéria rápida, né? A gente não vai ler a matéria e aí o pessoal depois em casa vai dar a sua olhadinha. Me perdoem porque eu sou burrolo nessa questão de edição de vídeo, então eu vou muito mais eu vou na pancadaria, né? Então vamos ver aqui esse documentário, né? Esse texto aqui. Então esse é o cerne do nosso vídeo hoje, tá? Então tem aqui uma jovem negra, né? Colocou-se aqui para chamar a atenção uma modelo negra aqui, porque a intenção, nesse caso, poderia ter colocado uma modelo branca também, mas se colocou a modelo negra aqui, né, para chamar bastante atenção. Então, o presidente Bolsonaro atribuiu uma mudança na linha de pensamento e decisão de mandar vetar a propaganda do Banco do Brasil, né? Na linha de pensamento, a decisão de mandar vetar uma propaganda do Banco do Brasil, BB, né, voltada para o único jovem que tinha, para o público jovem que tinha a presença de 50% de atores e de uma personagem transexual. Muitos dos atores usavam tatuagens e cabelos coloridos. Bom, tatuagens e cabelos coloridos hoje é o modal, né? Os jovens têm usado muito isso, muita tatuagem. Eu sou velho, então eu estranho às vezes isso, né? Mas o mundo muda, as coisas mudam, não é? E os jovens também vêm acompanhando essa mudança aí com os seus gostos aí, né, exuberantes. E só nos resta, né? Só resta aos mais velhos aqui perceberem que o mundo está mudando, né? Que o mundo sempre uma constante mutação. Bom, então voltando ao nosso ponto, ao nosso cerne, né?
nós temos a impressão que no Brasil, hoje em dia, não existem mais brasileiros, né? Pessoas que se incomodam com a pátria, que querem ver a pátria bem. Eu não sei como era antigamente, mas o nosso país sempre foi uma grande confusão, então não sei se sempre foi assim. Mas hoje a gente tem os luleiros e os bolsonazeiros, sei lá, bolsoneiros, e os luleiros, né? Temos uma grande maioria de gente induzida, né? Pessoas que não pensam muito, que vão na primeira linha, o que falam eles acreditam. E a gente tem umas cabeças inteligentes que usam muito as falácias para envolver pessoas, para persuadir pessoas. Nesse caso aqui, por exemplo, nós temos uma falácia do argumento ad hominem, né? Essa falácia do argumento ad hominem, o acusado, a pessoa que quer agredir, ela não se preocupa com a verdade dos fatos. Ela encontra um ponto fraco no seu oponente e joga esse ponto fraco para esse oponente ou para as pessoas que ela quer induzir a comporem com ela, né? Essa força contra a pessoa que ela quer acusar. E a gente está vendo isso aqui. Bom, as pessoas que escreveram esse texto aqui na internet, muitas outras pessoas que eu já vi comentando, está colocando em primeiro lugar o fato de o comercial ter 50% de negros e ter um transexual, né? E que por isso teria sido vetado. Bom, eu tenho consciência negra e sei que o nosso país é um país racista. Isso aí eu já falei em outros vídeos, não tenho dúvida disso. Mas eu acho que especificamente neste caso, não se trata de uma decisão racista, não. Eu acredito que seja uma decisão, pode ter sido malfadada, uma decisão de executivo, tá? O presidente do Brasil, o presidente do Banco do Brasil, executivo, e o presidente do Brasil, executivo nacional aí, né? O gestor do país atualmente, o síndico do nosso condomínio. Bom, se eu fosse o presidente do Banco do Brasil, eu ia querer um relatório do histórico dos benefícios causados pelas propagandas do Banco do Brasil, diretamente proporcional aos valores pagos durante um período aí, digamos aí, 5 anos. Quanto foi que o Banco do Brasil pagou nas propagandas que ele fez nos últimos 5 anos? Qual foi o custo e qual foi o benefício comprovado dessa propaganda? Porque nem sempre a empresa tem a resposta por aquele tipo de propaganda ali, mas às vezes ela se engana. Tá? Então eu posso ter uma empresa pequena aqui, gasto 10 mil reais por mês de propaganda na televisão e eu começo a receber cliente que eu nunca tinha feito nenhuma estatística dessa recepção, mas aí como eu fiz a propaganda na televisão, eu começo a achar que tá bom porque eu estou recebendo clientes ali e esses clientes, por coincidência, começaram a chegar na época da propaganda da televisão, então eu, por intuição, começo a achar que a propaganda da televisão está me trazendo cliente. Ora, mas a administração de empresa não é intuição. A administração de empresa é ciência. E ciência tem que trabalhar com fatos comprobatórios. E eu precisaria, então, de uma estatística, porque a ciência ela é fortalecida a partir de cálculos de estatísticos. Então, o que é que eu faria? Isso aí nem precisaria muito cálculo de estatística, confiança, erro, não precisaria nada disso. Bastaria eu pegar uma papeletazinha pequena, montar, né, um questionário de satisfação do cliente, e todo cliente que fosse na minha loja eu perguntaria como ele chegou até lá. Como ele ouviu falar o nome da minha loja? Então, no caso do Banco do Brasil. Então, de repente, esse comercial faz com que 1 milhão de pessoas comece a fazer, né, vá para o Banco do Brasil para buscar esse app do Banco do Brasil, né? Bom, por coincidência, eu estou fazendo um comercial e essa multidão veio para o Banco do Brasil, então eu vou pressupor, né, que isso é o que se faz de melhor no Brasil, pressupor, né? Por isso que a gente está essa bagunça toda aí. Eu vou pressupor que esse pessoal novo que chegou para o meu banco foi por causa da minha propaganda. Ora, mas se eu for um gerente que trate cientificamente a coisa que eu estou administrando, o que eu vou fazer?
eu vou ter que perguntar para essas pessoas por que elas baixaram o app. Né? Baixou o app lá? Por que você baixou o app? Como é que você soube do app? Ah, eu soube por causa da propaganda. Bom, então, a partir desse estudo, eu posso saber se 500 milhões é pouco ou é muito. Ou não valeu a pena, né? Eu gasto aquele dinheiro ali, empatou, por exemplo. Eu gastei 500 milhões e o máximo que me trouxe, eu só consigo 500 milhões. Então era melhor ter deixado os 500 milhões lá no meu caixa e aplicado em outro tipo de coisa, né? Ao invés de aplicar numa despesa. Tá? Sim, porque o marketing, para o pessoal de marketing, é tido como investimento. Tá? Mas o marketing não é um investimento para a área de administração e para a área de contabilidade. O marketing ele é uma despesa, né? E as despesas elas têm a característica, né? Elas têm a definição de que elas servem para trazer receitas. Então seria uma despesa com marketing, né? Ou seja, quando eu falo despesa, eu já falo em alguma coisa que me dá a esperança de trazer receitas para a minha empresa. Bom, então tá legal. Se eu vou ter uma despesa com marketing, isso até a linha, né, que separa a despesa do investimento, nesse caso, é uma linha tênue. Por quê? Porque se eu efetivamente trouxer muito mais clientes para a minha empresa do que o gasto que eu tive, do que o custo dessa captação, então eu passo a ter um investimento. Né? Agora, se eu prospectei que vou trazer, mas não trouxe, eu só fico com a despesa. E o que é o investimento, na verdade, nesse caso? O investimento eu tenho a intenção de aumentar, né? Eu uso algum artifício para aumentar o meu lucro. Aí eu passei a ter um investimento, para ter um lucro em cima daquele evento que eu estou produzindo ali. Então aí eu tenho investimento. Mas se por exemplo, hoje comprar um carro não é mais investimento. Né? Há um tempo atrás era, hoje já não é mais. Né? Bom, então, pessoal, separando aí a despesa do investimento e voltando para o nosso foco, que é, será que foi racismo a interrupção desse comercial? Então, na minha concepção, não teria sido racismo. Isso pode ter sido uma fraca decisão administrativa do presidente do Banco do Brasil e do presidente Bolsonaro. Por quê? Porque precisava-se primeiro saber qual é o benefício que um custo desse traria. E isso não se decide assim, vi o comercial, não gostei, acabei com o comercial. Não. Eu vi lá que custa 500 milhões, então eu acabei e cortei. Não é assim que se decide isso. Se decidiria isso como eu falei antes. Então vamos lá, vamos fazer um apanhado de todos os comerciais do banco, vamos fazer um apanhado científico aí como a captação de clientes por essa empresa, né? Qual a probabilidade de o meu benefício ser maior do que o meu custo. Bom, então eu fiz esse estudo, tá? Então esse benefício é maior do que o meu custo em quanto? Aí eu vou pensar em investimento. Eu investi 500 milhões, a captação de clientes tem que dar mais do que aqueles 500 milhões, mais aí 10, 15% financeiramente, né? Porque aí eu estou mais ou menos dentro de uma faixa de busca de lucro, né? Hoje para uma empresa brasileira, que vai ficar aí nesses 15%, né? No líquido, digamos assim. Bom, então com esse anúncio eu tenho essa perspectiva de faturar mais esses 15% aqui, então o anúncio vai continuar. E aí, onde é que está a fraqueza? A fraqueza do presidente. O presidente não é administrador e ele precisa de um administrador no Banco do Brasil. E o administrador do Banco do Brasil não tem capacidade de persuadir o presidente. Ele provavelmente ele pode ter ido por duas linhas. Ou ele não tinha os dados para mostrar para o presidente que valeria a pena ter o anúncio, e aí já era uma fraqueza, porque esses dados ele tinha que ter antes, quando ele fez o projeto para fazer o anúncio, fazer a propaganda, ele tinha que ter isso, e aí ele sentaria na frente do presidente e mostraria, olha, a perspectiva é essa, tal, o anúncio só tem tantos dias, a perspectiva é que ele fique 2 meses, aí com 2 meses a minha prospecção é de tantos mil-reais a mais, né, por captação de novos clientes e pelos clientes baixarem o app. Ah, então tá. Aí o presidente ia virar para ele e dizer, meu cara, então você está indo no caminho certo, não vou mexer. É contigo, por isso que eu coloquei você lá para ser o presidente do Banco do Brasil. Então essa poderia ser uma linha do presidente do Banco do Brasil, que não me parece ter sido.
E a outra é algo normal, né, no serviço público. O presidente do banco, ocupando o cargo que ocupa, tendo os seus amigos sabendo que ele ocupa aquele cargo ali, que lhe dá um status quo maravilhoso, né? Não quis brigar com o presidente, não quis brigar, que eu digo no bom sentido, cientificamente, mostrar para o presidente, olha, presidente, é por causa disso, 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 que está se pagando esse anúncio, não sei o que, tal, tal. E mostraria para o presidente que ele tem força e tem competência e sabe do que está falando, e por isso ele colocou aquela propaganda ali. Agora, se ele, sabendo disso tudo, não falou com o presidente, é porque ele é aquele tipo de executivo que não quer contrariar. E o executivo que não quer contrariar, meus amigos, para mim não serve para nada. Não é que queira contrariar, né? Que não saiba persuadir, né, o chefe, para mim não serve para nada, né? Então a gente tem que fazer uma análise crítica nossa quando a gente está gerenciando alguma coisa, chefiando alguma coisa. A gente tem que ter uma análise crítica nossa para saber se tudo que a gente está levando para o chefe tem fundamento, tem clareza, né? Se eu tenho um planejamento para aquilo ali. Porque, então, se ele tinha um planejamento e autorizou uma propaganda dessa nos termos de, né, financeiros aí de 500 milhões, pô, não é possível então que ele assinou sem ler, né, o contrato. Ou o presidente não assina, o presidente do Banco do Brasil não assina. Se ele não assina, está errado, porque é uma responsabilidade de 500 milhões, eu acho que está com o presidente do Banco do Brasil. A autoridade ele pode delegar para quem ele quiser, mas a responsabilidade, essa daí não sai dele, né? Então, assim, eu penso que houve erros, sim, houve erros. Quais os principais erros? Fraqueza administrativa do presidente do banco, né? Que mandou, parece que o pessoal de marketing está saindo, né? Pô, se o cara de marketing fez sem autorização do presidente, aí ele tem que sair mesmo. Agora, se ele fez com a autorização do presidente, o presidente tem que ser macho, né? O presidente do Banco do Brasil tem que ser macho, tem que ser um executivo macho, né? E com ética, para chegar e dizer, não, ele fez com a minha autorização. Se está errado, quem tem que sair não é ele não, sou eu que tenho que sair, certo? Agora, não precisa disso também. Pode muito bem convencer ao presidente Bolsonaro que houve um erro de cálculo e que aquele dinheiro nunca mais será recuperado, né? Porque mesmo que a propaganda fosse até o final, não conseguiria captar clientes em termos financeiros que valesse o benefício, que valesse o custo que foi gasto, né? O custo daquele evento. E aí, bom, erros acontecem. Ainda mais quando a gente fala de futuro, porque quando você faz uma propaganda, você está falando de futuro. Você está fazendo uma propaganda agora para captar clientes para amanhã. Amanhã é futuro. Daqui a 10 minutos é futuro, certo? Então, aqui fica a minha falação sobre essa questão aí. Quem vir os meus vídeos anteriores vai ver que eu não sou político, eu não sou Lula, eu não sou Bolsonaro, eu sou Brasil, tá? E acho que esse país tem jeito, né? Infelizmente a gente está sofrendo muito, o povo brasileiro está sofrendo demais. O presidente Bolsonaro, durante a sua campanha, em muitos momentos, ele me pareceu ser uma pessoa racista realmente. Depois eu comecei a perceber que talvez não fosse tanto assim, e depois que ele ganhou, então não tem mais o que rechaçar, não tem mais. Ele ganhou, eu votei nele, inclusive, porque para mim, dos piores, ele era o melhor. Então, votei nele e agora eu estou torcendo para dar certo. Para mim, eu quero que o presidente da minha república, né, o presidente do Brasil, ganhe o prêmio Nobel, entendeu? Ganhe o Nobel aí de melhor presidente do mundo, né? Isso é o que eu quero, porque aí sim, eu vou ter orgulho, né? Eu não gosto muito de falar orgulho, então eu vou ter a felicidade de ser brasileiro, tá? Porque essa felicidade está um pouquinho longe. Hoje eu tenho uma condição boa, né, de vida, mas eu me preocupo muito com o povo brasileiro. Então, se nesse país fosse só eu sozinho e mais ninguém, estava tranquilo, eu poderia viver aqui tranquilo o resto da vida. Mas enquanto não acontecer isso, e acho que nunca vai acontecer, então, tenho certeza disso, né? Então, eu me incomodo com tudo que acontece aqui nesse país, tá? Então, nesse caso aí, eu refuto essa ideia de racismo.
Acho que tem muita gente interessada que o país dê errado, entrando no meio dessa conversa aí e falando que o caso é racismo. Eu não acredito que, fielmente, eu não acredito que seja racismo, e já coloquei que para mim é fraqueza administrativa, tá? Bom, e é isso, senhores. Eu espero que as coisas comecem a dar certo aqui nesse país. Tá? Eu vou fazer mais um vídeo depois desse. Vou fazer mais um vídeo falando um pouquinho de vitimismo e mimimi, né? Que está sendo o assunto mais falado aí, as palavras mais usadas, eu acho, nos últimos anos aqui no Brasil. Mas que eu quero dar a minha versão sobre essas duas palavras também, quero falar um pouquinho sobre isso. Tá? Bom, então um forte abraço a todos e vamos torcer aí para que o Bolsonaro seja feliz na direção do norte, né? Do nosso Brasil aí, que a gente chegue onde a gente precisa realmente chegar. Tá? Enquanto a gente ficar atirando pedra no presidente, a gente não está ajudando em absolutamente nada. Tá? Um forte abraço a todos, tá? E tudo de bom.